Queridos e queridas telespectadores, muitíssimo bem-vindos ao nosso programa Saber Direito Responde. Meu nome é professor Leandro Gobo, eu sou especialista e mestre em Direito e essa semana eu dei algumas aulas aqui no nosso Saber Direito, aulas sobre intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. As aulas foram excepcionais, eu convido todos a assistirem, tanto na TV Justiça como no YouTube. E agora nós estamos fazendo aqui um programa para responder as principais perguntas que o pessoal que assistiu ficou com relação ao curso. Tirar dúvidas, esclarecer algumas questões pontuais, falar, revisar os principais pontos e ver quais são as dúvidas dos nossos colegas. Hoje a gente tem aqui 3 estudantes de Direito, a Mariane, a Letícia e a Vitória. Elas assistiram às aulas, tiveram algumas dúvidas e trouxeram as dúvidas para a gente fazer aqui um bate-papo, algumas respostas ao que elas tiverem de pergunta. Tomara que eu saiba responder todas aqui, a gente vai torcer pelo melhor. E vamos começar então com a Vitória. Vitória, qual que é a sua pergunta? Lembrando que nós estamos falando sobre intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Pode falar, Vitória. Quem é exatamente o terceiro? Quem é exatamente o terceiro? Boa pergunta, Vitória. Aliás, eu vou contar uma coisa para você. Essa é a primeira pergunta que quase todos os alunos de Direito fazem quando a gente dá o curso de intervenção de terceiros. É a primeira pergunta que todo mundo faz. Quem é essa pessoa? Quem que é esse terceiro? Senhores, o terceiro é uma pessoa que, em um processo, não é autor e não é réu. Ele não é parte. Vamos nos lembrar que o conceito de parte, de acordo com Chiovenda, é aquele que pede e aquele contra quem se pede, ou seja, autor e réu. Terceiro é todo aquele que não é parte, é aquele que não é autor e não é réu. Se por algum motivo esse terceiro tiver que intervir no processo, então nós estamos falando dessa pessoa. Para ser terceiro, basta não ser parte. Então, essa é a resposta à sua pergunta. Boa pergunta. Quem é terceiro, quem não é parte. Vamos passar para a próxima pergunta, então, da Letícia. Pode falar, Letícia, qual a sua dúvida? Quais as principais mudanças da intervenção de terceiros no novo CPC? É óbvio que a resposta é longa, mas eu vou tentar aqui resumir os principais pontos relacionados a intervenções de terceiro e as principais mudanças. Vamos falar, então, principalmente das mudanças que aconteceram com relação às hipóteses típicas de intervenção de terceiros. Aquele rol, aquela lista que o novo Código de Processo Civil traz no capítulo de intervenção de terceiros. Quais são as principais mudanças? Bom, 2 hipóteses de intervenção de terceiros que existiam no Código de Processo Civil antigo deixaram de existir. Nós estamos falando da oposição e da nomeação à autoria. Tanto oposição como nomeação à autoria eram hipóteses de intervenção de terceiro no Código de Processo Civil de 73 e deixaram de ser hipóteses de intervenção de terceiro. Então, essa é uma mudança macro muito importante. A segunda mudança importante foi a inclusão de 2 novas espécies de intervenção de terceiros. Essas 2 novas espécies são o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae, que é um termo em latim, traduzido livremente, pode ser amigo da corte. Essas 2 formas de intervenção de terceiro, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, foram incluídas no rol de intervenções de terceiro típicas no novo Código de Processo Civil. Então, essas 2 mudanças foram as principais. As outras 3 formas, assistência, chamamento ao processo e denunciação da lide, permanecem como formas de intervenção de terceiros, com algumas mudanças mais detalhadas, mas eu acho que as principais mudanças são essas mesmo. Quais os pressupostos específicos para que seja instaurada a desconsideração da pessoa jurídica? Mariane, boa pergunta. Pergunta bem específica com relação a uma nova hipótese de intervenção de terceiros. A pergunta da colega é: quais são as hipóteses, quais são os casos em que pode haver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Como a gente estudou, esse incidente é bastante resumido e, curiosamente, as hipóteses estão especificadas não no Código de Processo Civil, mas no artigo 50 do Código Civil. O artigo 50 do Código Civil, que nós lemos aqui na nossa aula 4 do Saber Direito Aula, diz o seguinte: sempre que houver confusão patrimonial ou
se houver algum tipo de fraude, abuso, esse tipo de situação, então pode haver a desconsideração da personalidade jurídica. Esse cabimento específico e bem restrito diz respeito ao fato de que, e se motiva porque, em regra, a personalidade jurídica ela deve ser separada e a responsabilidade de uma empresa limitada, por exemplo, nunca é desconsiderada em regra. Para que haja essa desconsideração, tem que haver o quê? Tem que haver algum tipo de fraude ou abuso. Então, só para a gente marcar e deixar bem claro, estamos falando de hipóteses em que há fraude ou abuso, especialmente desvio de finalidade e confusão patrimonial, quando ou o dinheiro e as finanças dos sócios e da empresa se confundem, e isso leva a uma necessidade de desconsideração, ou uma hipótese de desvio de finalidade, que são hipóteses clássicas de fraude, abuso, em que um sócio usa a pessoa jurídica para se esconder ou para ter vantagem própria. Então, essas são as hipóteses de cabimento. Pergunta excelente. E vamos passar então para a nossa terceira pergunta, voltando agora para a Vitória. Pode falar. Por que normalmente o terceiro intervém no processo? A pergunta da colega diz respeito, e ela não está falando de nenhuma espécie típica de intervenção de terceiro. Ela está perguntando por que o terceiro intervém no processo. A ideia é a seguinte: em regra, e nós lemos aqui no nosso programa Saber Direito Aula, a sentença, ela afeta quem? O autor e o réu. Autor e réu são aqueles afetados pela sentença. E mais, a sentença não beneficia e nem prejudica, especialmente não prejudica, de acordo com a nova redação, terceiros. É o que está escrito. A sentença não prejudica terceiros. Acontece que em algumas situações, em algumas hipóteses, a relação jurídica das pessoas e a rede de relacionamentos e de relações jurídicas e contratos, ela é muito conectada. As pessoas hoje, nós falamos de contratos bancários, hoje os contratos entre as pessoas são interrelacionados. Um contrato afeta outro e uma relação afeta outra. Por esse motivo, às vezes, existe o potencial de que uma sentença afete a esfera jurídica de um terceiro. Lembrando, a gente já respondeu isso no programa de hoje, que o terceiro é aquele que não é parte, não é autor e nem réu. Ora, se existe o potencial de que uma sentença afete um terceiro de forma negativa, especialmente, então esse terceiro tem que entrar no processo, tem que intervir no processo para se defender, para apresentar seus argumentos de defesa, exercer a ampla defesa e contraditório. Além disso, você pode mencionar ainda o fato de que a intervenção de terceiros, em muitos casos, ela existe como uma hipótese de economia processual, certo? Muitos casos de intervenção de terceiros, eles podem ser resolvidos em processos diferentes. O terceiro poderia ajuizar um outro processo ou alguma coisa assim. Entretanto, se usa o instituto da intervenção de terceiros, o que acontece é que você resolve no mesmo processo diferentes questões. Isso traz economia processual. Então, o motivo pelo qual o terceiro intervém ou é chamado a intervir diz respeito a esses dois pontos. Em primeiro lugar, essa questão de ampla defesa e contraditório, para que o terceiro possa se defender. E, em segundo lugar, para que, em algumas hipóteses, haja o benefício de economia processual. Você resolver em um processo só o que poderia ser resolvido, você resolver em um ao invés de gastar vários processos para resolver o mesmo problema. Qual a diferença da intervenção voluntária e da intervenção provocada? É uma pergunta de classificação. A gente falou aqui um pouco sobre classificação, que é um tema normalmente um pouco árido, mas classificação cai em prova, cai em concurso, é importante conhecer a classificação. A principal classificação no que diz respeito à intervenção de terceiros é essa classificação da provocada e da voluntária espontânea. Essa classificação funciona da seguinte maneira. O terceiro, ele pode entrar no processo de duas maneiras. Ou ele próprio, esponte própria, por vontade própria, decide que quer entrar no processo. Essa é a primeira opção.
ou ele é chamado por uma outra pessoa. Ele é chamado pela parte, ele é chamado pelo juiz, ele é chamado pelo Ministério Público. Essas são as duas hipóteses que podem levar um terceiro a entrar no processo. Perfeito? Ora, e essas são exatamente as duas hipóteses de classificação. Na intervenção de terceiros provocada, o terceiro, o próprio nome diz, é provocado e chamado para entrar no processo, para adentrar o processo. Por outro lado, na intervenção de terceiros voluntária, é o próprio terceiro quem se apresenta. Ele se apresenta ao judiciário e diz: eu gostaria de entrar nesse processo, intervir nesse processo como terceiro. Ele faz esse pedido ao juízo. Essa é a intervenção voluntária. Esses dois tipos de intervenção, então, são as principais classificações. Todas as formas de intervenção de terceiros podem ser classificadas de acordo com uma delas. Nós falamos aqui exatamente sobre a classificação de todas as formas durante as aulas. Então, para encerrar, só para a gente relembrar no nosso resumo. Classificação pode ser voluntária ou provocada. Se ela for voluntária, o próprio terceiro tem vontade de entrar. Se for provocada, o terceiro é chamado, convidado a ingressar no processo. Qual a diferença da modalidade de assistência para amicus curiae? Boa pergunta, Mariane. Qual é a diferença entre assistência e amicus curiae? Eu vou responder com as frases de forma rápida, como a gente resumiu na nossa aula. Assistência é quando o terceiro quer que uma das partes vença. Então, o terceiro entra para ajudar uma das partes a ganhar esse processo, certo? Por outro lado, amicus curiae tem a ver com uma participação democrática. Esse terceiro, normalmente um organismo com representação adequada, entra no processo para atuar pela verdade e como um amigo da corte. Ele não necessariamente quer que uma das partes vença a demanda. Senhores, essas foram então as primeiras perguntas. A gente vai fazer uma pausa rápida. Já retornamos com mais perguntas e debate aqui sobre as aulas de intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Não deixa de conferir o próximo bloco. Até logo. Queridos e queridas telespectadores, para você que está no YouTube, querido e querida internauta, bem-vindo ao Saber Direito Responde. Nós estamos aqui fazendo uma revisão com respostas, perguntas e aprofundamento das aulas que foram dadas durante essa semana sobre intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Essas aulas foram dadas de segunda a sexta-feira, vocês vão poder conferir elas também. A gente já as assistiu e estamos aqui tirando dúvidas com alguns estudantes. Meu nome é Leandro Gobo, eu sou professor de Direito na Universidade de Brasília, especialista e mestre em Direito. Vamos continuar então, nós estamos com as nossas 3 estudantes, a Mariane, a Letícia e a Vitória. Elas fizeram algumas perguntas no primeiro bloco e nós vamos continuar vendo se elas têm mais alguma dúvida para a gente poder encerrar e matar todas essas questões com relação à intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Vamos começar então com a Mariane. Pode falar, Mariane, qual é a sua dúvida? Em quais hipóteses é obrigatória a denunciação à lide no novo CPC? Essa pergunta, ela não é exatamente clara a resposta, mas eu vou contar para vocês o que a maioria da doutrina diz, perfeito? No Código de Processo Civil antigo, a denunciação da lide tinha o caput do artigo que chamava a denunciação da lide, falava assim: a denunciação da lide é obrigatória. Como se ela tivesse que ser feita para que o direito de regresso ou evicção, o direito de ter os prejuízos ressarcidos fosse válido. Então, para que isso acontecesse, você tinha que fazer a denunciação da lide. Então, parecia isso. E a construção jurisprudencial à época foi no sentido de que, não, na maior parte dos casos, não é obrigatório que se faça a denunciação da lide para que você tenha o direito de ter os seus prejuízos ressarcidos por esse terceiro garantidor. O novo Código de Processo Civil, entretanto, mudou essa regra. O caput do artigo que fala sobre denunciação da lide deixa claro que a denunciação da lide é uma intervenção de terceiros facultativa. Ela pode ser feita e pode também não ser feita. Ela pode ser discutida em processo autônomo. Vamos lembrar rapidamente o que é a denunciação da lide? Denunciação da lide é quando aquela frase, para a gente lembrar, né? Meu direito está garantido pelo terceiro. Ou seja,
Se eu tiver que pagar alguma coisa, o terceiro terá que me ressarcir, ok? A denunciação da lide faz com que esse ressarcimento seja discutido no próprio processo, em contraposição a uma ação autônoma. Se a denunciação da lide fosse obrigatória, você teria que sempre fazer a denunciação da lide para que tivesse direito a esse ressarcimento. Por outro lado, como ela não é obrigatória, eu estou afirmando que a denunciação da lide não é obrigatória, então você pode fazer a denunciação da lide e, se não fizer, você tem a opção de discutir aquele direito de regresso em um outro processo. Para encerrar esse assunto, eu queria lembrar a vocês que o novo Código de Processo Civil trouxe uma mudança com relação à denunciação da lide, que diz respeito à impossibilidade de denunciações sucessivas indefinidamente. Ou seja, você não pode ficar fazendo denunciações da lide sucessivas até chegar à pessoa que você quiser, por uma questão de economia processual. Se você não pode fazer denunciações da lide sucessivas, então é claro que não há motivo qualquer para que ela seja obrigatória, tanto que o próprio Código, em algumas hipóteses, impede que seja feita a denunciação da lide. Eu vou só fazer uma última ressalva de que alguns doutrinadores entendem que, em certas hipóteses, algumas hipóteses de garantia própria, hipóteses específicas, deveria ou poderia ser obrigatória a denunciação da lide, tá? Mas nosso entendimento e o entendimento majoritário, de acordo especialmente com o texto do nosso novo Código de Processo Civil, que já está em vigor, é de que a denunciação da lide não é obrigatória. Quais são as formas de intervenção voluntárias e quais são as formas de intervenção provocadas? Então, essa é uma pergunta, continuação da outra pergunta que você fez. A outra pergunta que você tinha feito, se eu bem me lembro, é o que era intervenção voluntária e o que era intervenção provocada. E agora, a pergunta que a Letícia faz é quais formas são voluntárias, quais formas são provocadas. Essa é uma boa pergunta também. A gente pode fazer um resumo aqui desse assunto, bem rápido, e é importante saber esse tipo de coisa, tá? Então, vamos uma por uma. Vamos uma por uma analisar as 5 formas de intervenção de terceiro. Primeira forma, assistência. A assistência é uma forma de intervenção de terceiros voluntária. O próprio assistente tem vontade e pede para entrar no processo. Seja assistência simples, seja assistência litisconsorcial. Em qualquer hipótese, a assistência é uma hipótese de intervenção de terceiros voluntária. Segundo tipo de intervenção de terceiros, denunciação da lide. Falamos um pouquinho disso agora na outra pergunta. A denunciação da lide é uma intervenção de terceiros provocada. E ela é provocada porque o terceiro ele não quer ser denunciado. A denunciação significa que você está chamando o terceiro para te ressarcir, para pagar alguma coisa. É óbvio que ninguém quer pagar nada. Ninguém vai pedir para entrar para pagar alguma coisa, certo? Então, a intervenção de terceiros chamada denunciação da lide, ela é provocada. Próxima forma, chamamento ao processo. Assim como a denunciação da lide, chamamento ao processo também é uma hipótese de intervenção de terceiros em que o terceiro é chamado para pagar uma dívida. Se ele é chamado para pagar uma dívida, com certeza ele não vai ser um voluntário. Então, essa também é uma intervenção de terceiros provocada. Penúltima, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nessa forma de intervenção de terceiros, o sócio ou a empresa, se a desconsideração for inversa, são chamados a adentrar o processo para pagar com seus próprios bens. Mais uma vez, é uma forma provocada. E ela é provocada porque ninguém quer pagar, a pessoa entra chamada para pagar em nome de outra. Então, essa é uma última forma também provocada. Falamos então que assistência é voluntária, outras 3 provocadas. Como é que fica a última então? Senhores, o amicus curiae, que é a última forma de intervenção de terceiros, tem uma peculiaridade com relação à sua classificação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e eu apostaria que vai cair em alguma prova. Se você for estudar, estiver estudando para concurso, dá uma olhada nisso. O amicus curiae, ela é a primeira vez que existe uma intervenção de terceiros que é ao mesmo tempo voluntária e provocada. Ela é simultaneamente, ela pode ser um e pode ser outro. O amicus curiae tanto pode, de forma espontânea, pedir para entrar no processo, como ele pode ser chamado a entrar no processo e intervir como terceiro. Então, a amicus curiae tem uma classificação bastante especial. Ela é uma forma provocada ou
voluntária. Se a pergunta cair na prova, amicus curiae é voluntário ou é provocado? Qual dos dois? Nenhum. É ambos. Ambas as hipóteses valem para o amicus curiae. Então, essas são as classificações de cada um deles. É uma boa pergunta também, bacana de saber para a prova, para entender também como funciona, quando que o terceiro quer entrar e quando que o terceiro é chamado para entrar. Como ocorre a denunciação da lide? O motivo pelo qual essa pergunta ela é comum é que a denunciação da lide, como eu disse no Saber Direito Aula, é uma das intervenções de terceiro mais complexas. A denunciação da lide, às vezes, ela é um pouquinho complicada de se entender como ela funciona, por que está havendo a intervenção. Então, nós vamos fazer aqui uma recapitulação básica para poder entender e responder a pergunta da Vitória. Muito boa pergunta. Pessoal, lembrando, a denunciação da lide tem aquela característica, aquela frasezinha que a gente falou. Meu direito está garantido pelo terceiro. Quais são as duas hipóteses de denunciação da lide? Evicção e direito de regresso. A gente não vai entrar em detalhe agora para responder a pergunta. Eu queria que vocês pensassem sob uma perspectiva lógica, sob uma perspectiva racional, como funciona essa ideia. Vocês podem pensar em seguro. Pensa em uma hipótese em que o seu direito está garantido. Como é que funciona essa ideia de garantia? A ideia de garantia, ela funciona da seguinte maneira. Se você tiver que pagar, alguém paga para você. Veja que às vezes você não vai ter que pagar. Se você não tiver que pagar, ótimo, sem problema algum. Entretanto, se você tiver que desembolsar alguma coisa, se você tiver algum prejuízo, se você tiver algum dano causado a você, esse dano deve ser ressarcido por alguém. Essa é a ideia da denunciação da lide. E a ideia é que, já que essa pessoa tem que ressarcir esse dano, por que não fazer isso no mesmo processo que está se discutindo, ao invés de fazer isso numa ação autônoma? Portanto, para concluir, a denunciação da lide funciona dessa maneira. Se resolve no mesmo processo a indenização que o réu, ou em alguns casos o autor, espera acontecer caso ele sofra algum tipo de prejuízo. Perfeito? Ótima pergunta, muito boa. Vamos continuar então. Última pergunta. Vai lá, Mariane. Por que a oposição será tratada somente nos procedimentos especiais? Boa pergunta, Mariane. Excelente pergunta para encerrar. E essa resposta é rápida. E eu já contei para vocês no Saber Direito Aula. A oposição, ela deixou de ser uma espécie de intervenção de terceiros e virou um procedimento especial. A resposta do porquê? Simples. Porque a oposição cria novo processo. Toda vez que for criado um novo processo, nós não estamos falando de intervenção de terceiros. Lembrem-se disso, a intervenção de terceiros não cria novo processo. Se houver novo processo, então não é uma hipótese de intervenção de terceiros. Por esse motivo, a oposição foi realocada para um procedimento especial corretamente, porque a oposição é um novo processo. Senhores, muitíssimo obrigado pela sua audiência, por ter nos assistido em casa, no seu sofá, para você que está no YouTube com o notebook no colo. Muito obrigado mesmo por tudo. Foi um prazer enorme dar essas aulas para vocês. Eu estou à disposição para qualquer outras perguntas. Vocês podem mandar aqui para o Saber Direito. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site da TV Justiça que aparece aí na sua tela.